Olá, esta é a correção do caderno de atividades número 2 da disciplina História do sexto ano. Vamos às questões. Então, questão de número 1. Em nosso calendário, qual ano é considerado como o ano de número 1? O ano de número 1, em nosso calendário, é o do ano de nascimento de Jesus Cristo, enquanto personagem histórico, ou se você for uma pessoa religiosa, enquanto personagem bíblico. Lembrando que não há o ano de número 0, a gente começa a contar a partir do ano em que Jesus Cristo nasceu, que é o ano 1, ok? Como nosso calendário divide o tempo, que é a questão número 2, ele divide em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. A questão de número 3. Diga a qual século pertence determinado ano. E aí é aquela coisinha que a gente faz com matemática, né? Aquele diálogo bacana, que é fazer o seguinte. Todo ano que terminar em 2 zeros, você vai cortar os 2 zeros últimos e vai repetir os 2 primeiros números que vão sobrar. Então, a letra A, 1800. O século é o século XVIII. Por que o século XVIII? Porque você vai cortar os 2 últimos zeros e repetir apenas os 2 primeiros números. Lembrando que você tem que fazer isso em algarismo romano, porque o século a gente sempre escreve em algarismo romano. Letra B, 1450. Vai fazer a mesma coisa. Vai cortar os 2 últimos números, só que agora não acabou em zero. Como não acabou em zero, você vai somar mais um. Então, 14 mais 1 é igual a século XV. Sempre que não terminar em 2 zeros, você soma mais um. Ok? Letra C, 1755. Século XVIII. Mesma coisa. Você vai cortar os 2 últimos números, vai somar mais um. 17 mais 1 é igual a 18. 1500, você vai cortar os 2 zeros, vai sobrar o 15. São 2 zeros, você não precisa somar mais nada. Agora você vai colocar só o 15 em algarismo romano. E ano 1000. No ano 1000, a gente estava no século X. Por que no século X? Você vai cortar os 2 últimos números, vai sobrar só o 10 ali, você vai repetir em algarismo romano. Ah, professor, e se só tiver 3 números? Como no caso da letra F, você vai cortar os 2 últimos números e vai repetir o 1, ok? Porque acaba em 2 zeros, você repete apenas o 1, que é o século 1. E aí, se acabar em 0, 1, por exemplo, 02, 03, 04, você vai cortar os 2 últimos números. Como não acaba em 2 zeros, você vai somar mais um. Então, no ano 101, a gente estava no século 2. Letra H. No ano 10, a gente estava no século 1. Como só tem 2 números, você vai apenas cortar o 0 e não vai considerar mais nada. Ok? Século 1. E a letra I, que é 400 a.C. Mesmo esquema. Vai cortar os 2 últimos zeros, vai manter o 4, então a gente estava no século 4. E aí vem o pulo do gato, que é importante você saber. Você tem que colocar que é antes de Cristo, porque faz toda a diferença na hora de escrever. Ok? Ah, professor, e se for depois de Cristo? Depois de Cristo a gente não precisa escrever, porque você já presume que seja depois de Cristo. É por isso que você tem que sempre especificar o antes. O antes é que é importante, tá bom? Fica a dica. E a questão de número 4, então. Seguindo a mesma lógica do exercício anterior, em qual século estamos? Estamos, obviamente, no século XXI. Lembrando que o século XXI não começa no ano 2000, ele começa no ano 2001. Todo o século, toda a década, só começa no ano 1, ok? Número 5, letra A. Para reforçarmos ainda mais a sua compreensão, pergunte à pessoa mais velha da sua casa em qual ano ela nasceu. Em seguida, escreva tal ano em algarismo romano acompanhado pelo respectivo século. A resposta é pessoal. Você vai escrever em algarismo romano para você exercitar como é que se escreve. 5b. Agora, faça o mesmo com o seu ano de nascimento, dizendo a qual século ele pertence. E a resposta também é pessoal. Lembrando que, muito provavelmente, você tenha nascido no século XXI, a não ser que você seja uma pessoa tão velha quanto eu, que nasceu no século XX. E a questão de número 6 é relacionada ao texto que a gente viu sobre o tempo cultural dos povos indígenas.
E aí tem a pergunta. Segundo o texto, a passagem do tempo para alguns povos indígenas está relacionada a quais fatores? Segundo o texto, alguns povos indígenas associam a passagem do tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas por eles desenvolvidas. E aí tem esse calendário aqui, que eu coloquei para vocês, inclusive na atividade, para vocês terem uma noção. Porque, por exemplo, em dezembro é um mês que se tem uma colheita de melancia, aparentemente. Aí em janeiro parece ser uma colheita de milho ou plantação de milho. Em fevereiro parece ser um período melhor para pesca. Em março para abacaxi. E assim por diante. E eles vão seguindo esse ciclo da natureza. O tempo ali é visto de forma circular. E o número 7. Qual a diferença entre a nossa forma de contar o tempo e a dos indígenas? Os indígenas contam o tempo de forma circular, como a gente já falou, de acordo com os fenômenos da natureza, não havendo necessidade de um calendário como o nosso. Já nós contamos o tempo de forma cronológica e linear, através do relógio e do calendário, ou seja, o nosso tempo é sempre progressivo. Questão número 8. Em sua opinião, caso você fosse um indígena, faria sentido contar os anos através do calendário cristão? Justifique sua resposta. A resposta é pessoal, mas cabe lembrar que ela só será aceita se você justificá-la. Não adianta colocar sim ou não ou algo do tipo, tem que justificar a sua resposta. E tem uma dica para vocês de site. Tem um site chamado Porta Curtas, que se escreve desse jeitinho que está aqui, que tem vários curtas-metragens, ou seja, vários filmes pequenos que contam um pouco sobre os indígenas, inclusive sobre essas questões de tempo. Se vocês procurarem lá, tem vários filmes bacanas. Ok? Esse é o fim da nossa atividade. Espero que você corrija as suas atividades. Tchau!